Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje é o dia de devocional aqui no canal e, como eu prometi, eu estou aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, como eu disse, nós vamos falar sobre mulheres na Bíblia. E hoje, meditando sobre essa mulher, Deus ministrou no meu coração um determinado assunto assim que acho que todos nós vivemos e que podemos dizer que até um pouco, não sei se normal seria a palavra, mas enfim, vamos então a quem nós vamos falar hoje, de que mulher nós vamos falar hoje. Nós podemos ver na Bíblia que ela foi uma grande mulher. Nós vamos falar sobre Sara. Sara, ela é muito mencionada na Bíblia, ela é muito conhecida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então ela é muito falada, uma mulher e um exemplo a ser seguido. Sara foi uma grande mulher, modelo a ser seguido por nós, mulheres, como eu disse anteriormente. Duas características notáveis que marcaram a vida da Sara foi tanto a sua beleza como a sua esterilidade. Então, quando a gente lembra de Sara, a gente logo lembra de que Sara não pôde ter filho até ter terminado anos da sua vida. Ela teve filhos muito idosa, muito velha para ao nosso ver hoje, né? A Bíblia fala que Sara era uma mulher muito bela, muito bonita. Ela chamava muito a atenção dos homens. Ela era uma mulher forte, fiel, companheira. Permaneceu fiel ao lado do seu marido em todas as dificuldades e circunstâncias, nas adversidades e nas bênçãos, na juventude e na velhice. Ela é descrita na Bíblia como uma santa mulher, né, do passado, porque confiou em seu marido, cooperando com ele de boa vontade. Ela ajudava ele em todos os sentidos. E pela Bíblia podemos concluir que Sara era uma mulher de vontade forte e mesmo assim ela escolheu submeter-se ao marido, acompanhar seu marido, caminhar ao lado do seu marido. Por outro lado, a sua esterilidade causou problemas de humilhação na sua vida doméstica e até mesmo discussões com o seu marido. E é hoje sobre isso que nós vamos abordar na nossa devocional, na nossa meditação hoje, sobre a esterilidade de Sara, né? Nós podemos ver que Sara era uma mulher muito falada na Bíblia. O seu nome significa líder, princesa. Ela era muito bonita, muito bela. Porém, ela tinha uma coisa que o seu maior sofrimento, né? O maior sofrimento de Sara era o fato dela não poder ter filhos por um longo tempo da sua vida. Então isso causava angústia, causava anseio. Essa espera causava esse anseio, e muito natural, né? Porque tanto é que o título que eu coloquei sobre Sara hoje é: a espera pode nos cegar, né? A espera pode nos fazer tomar atitudes que às vezes nem mesmo a gente acredita que a gente tomou essa atitude. Apesar de todas essas notórias que a gente vê sobre a vida de Sara, a gente vê que ela teve um ponto de pecado na sua vida por causa dessa espera, né? Da promessa que Deus havia feito na vida dela, mas por causa dessa longa espera, ela tomou algumas atitudes que podem servir de lição para nós hoje, né? Porque nós vivemos isso o tempo inteiro, né? Quando nós esperamos algo, quando alguma coisa demora muito, a gente começa a tomar algumas decisões. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje. Então nós vamos ler sobre Sara em Gênesis 16, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que fala assim: Ora, deixa eu só colocar meu óculos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão. Antigamente o nome dela ainda era Sarai nessa época, e Abrão, né, que ainda não tinha sido mudado o nome deles. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, pois toma minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai,
Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Em alguns momentos eu vou falar Sara, Sarai, Abraão, porque a gente se confunde um pouco mesmo. Nessa época, Deus ainda não havia mudado o nome deles, né? Mas como nós estamos falando do nome de Sara, porque hoje nós conhecemos o nome dela como Sara e o nome dela já foi hoje modificado, então talvez eu faça essa mudança de vez em quando, tá bom? Então, eu anotei alguns pontos assim que me chamam muito a atenção sobre a questão das atitudes que Sara tomou em relação a essa espera, né? Ao anseio que ela teve de esperar pela promessa de Deus. Como eu disse para vocês, Sara, quando ela recebeu a promessa de Deus, ela tinha por volta de 80 anos. E quando Deus fez a promessa que ela teria filhos, Sara ainda esperou mais 10 anos para que essa promessa se cumprisse. Então, ao nosso ver, 90 anos é uma idade muito avançada, que hoje, na nossa realidade, é impossível se ter, né, filhos, porque a gente já não ovula mais, já está numa idade muito avançada. Antigamente se vivia muito, né, e Sara viveu por volta de 125 anos, então hoje a gente vê até algumas pessoas vivendo essa idade, mas ter filhos nessa idade, a gente vê que é só pelo Senhor, só Deus para fazer, né, esse feito nas nossas vidas. E aí eu tirei algumas lições que falaram muito no meu coração, e espero que fale muito no seu coração também. Número 1 do ponto que eu tirei foi: como Sara não podia ter filhos, deu Agar ao seu marido para que pudesse ter filhos em seu lugar, como vimos ali em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Vemos que ali Sara deu o seu jeitinho, que a gente diz aqui, né, brasileiro, né? Deus colocou a sua mão, fez do seu jeito, né? Deus já tinha feito promessa para Sara de que eles seriam uma grande nação. Mas como eu disse para vocês, desde a promessa demorou-se 10 anos para que isso se cumprisse, né? E essa demora, essa espera, fez com que ela tomasse uma iniciativa, uma atitude precipitada, né? E eu não estou aqui para julgar a Sara e nem para defender a Sara, mas a gente pode ver que quando as coisas demoram muito para acontecer, isso vai causando uma certa angústia, um certo descontentamento. A gente deixa de acreditar, né, no que realmente pode acontecer em relação às promessas de Deus na vida da gente. E faz com que a gente se esqueça dessas promessas. Mas quando a gente acredita e crê no que Deus promete, a gente tem que confiar que vai acontecer. E o que aconteceu aqui? A espera fez, como eu disse para vocês, com que ela se esquecesse dessas promessas, e ela tramou uma maneira para que ela tivesse filhos, né? Mas de uma forma que não estava nos planos de Deus, não era como Deus queria que acontecesse. Então, ela tomou essa iniciativa. E o que eu aprendo com isso é que a espera, a demora, faz que a gente passe à frente de Deus, né? Tome a frente de Deus. Coloque as nossas mãos onde Deus deveria estar agindo. Ela pensava consigo que essa seria a maneira de cumprir a promessa de Deus. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente pensa que Deus está demorando, que Deus não vai fazer e que Ele está errado. E a gente faz isso, né? A gente trama determinadas situações e para fazer da nossa forma, para fazer com que a promessa de Deus se cumpra. Mas esquece que é Ele que cumpre as promessas, não somos nós. Então,
eu vejo isso muito na minha vida. Eu creio que você que está ouvindo essa palavra também vive isso hoje em dia, vive isso no seu dia a dia. A gente tende a tentar fazer com que as promessas que Deus fez para nós sejam cumpridas através de nós mesmos, né? Mas antes de julgar a Sara, a Abraão, que eu tenho certeza que muitos têm falando assim, mas é Abraão nessa história, né? Sara, a gente vê que os dois erraram, os dois pecaram, porém nós estamos falando sobre a vida de Sara, e durante aí o processo a gente vai falar pouca coisa sobre a questão de Abraão também. Mas a gente tem que, antes de julgar, se colocar no lugar, né? No lugar de Sara, no lugar de Abraão, e analisar as nossas próprias vidas, né? Aqui eu coloquei assim, quantas vezes, eu estou fazendo uma pergunta, quantas vezes tentamos ajudar a Deus fazendo os nossos próprios planos? Quantas vezes você fez isso já na sua vida? A gente tenta, como eu disse, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro e tenta ajudar Deus como se Deus precisasse de ajuda, como se a gente estivesse errado, como se o tempo dele estivesse errado. Porque a gente quer muito aquela coisa, mas a gente não se pergunta, né? Não faz essa pergunta, mas a gente quer, né? A gente não se importa em saber se aquilo vai ser bom pra gente, se o tempo que vem vai ser bom pra gente, se aquilo que vai ter, que a gente quer, realmente que Deus quer pra nós, né? E a gente quer de qualquer jeito, porque a gente é meio que nem um filho mimado, né? A gente quer, sem saber as consequências daquilo que vai vir. E passa à frente de Deus. Essa é a tendência do ser humano e a maioria das vezes essa é a atitude que a gente toma, né? Como filhos de Deus, como servos de Deus, a gente tende a passar à frente, né, de Deus. O segundo ponto que eu tirei dessa lição, desses 4 versículos que eu coloquei aqui, é que nós vemos que Sara sentiu ciúmes quando notou que ela estava grávida. Em Gênesis 4 fala isso aqui. Eu vou até ler de novo para vocês, para que a gente possa ir recordando do que está acontecendo. A gente vê aqui em Sara 16:4, fala assim, ela a possuiu e ele a possuiu e ela concebeu. Ou seja, ela engravidou. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, depois que aconteceu essa situação de ela ter dado a escrava, a serva dela, para o seu marido, para conceber um filho que seria um deles, ela desprezou aquela mulher, né? Ela passou a ignorar, passou a desprezar. E aí que nós vemos aqui que quando nós tomamos algumas decisões precipitadas, a gente não percebe que a gente não pode, de repente, tomando essas decisões, que a gente não vai suportar as consequências dessas decisões. Como Sara tomou ali. Ela tramou toda aquela situação, né? Por causa da sua espera, da sua ansiedade, do seu anseio de ter, do seu sonho de ter um filho. E aí ela tramou a situação, tomou uma decisão, se precipitou, mas ela não parou para pensar, será que eu vou aguentar a consequência daquilo que eu escolhi? Daquela decisão que eu tomei? Né? E a gente não para, a gente quer, mas não para pensar se a gente tem como suportar a consequência. Ou seja, vamos lá se colocar no lugar. Não sei o que você está passando aí, mas se você tomou uma decisão e veio a consequência, você estava preparado para essa consequência? A gente nunca está preparado para a consequência porque a gente não para pensar nas consequências. A gente quer a solução do problema, a gente quer que os nossos sonhos se realizem, a gente quer que a bênção chegue. Mas a gente não sabe se a gente tomar uma decisão que não esteja nos planos de Deus, se as consequências vão ser boas ou ruins. Ou seja, a Sara não estava aguentando ver que ela não podendo ter filho, gerar um filho no ventre dela, mas olhar para aquela mulher que estava gerando um filho que era do seu esposo, né? Do sêmen do seu esposo. Então aquilo causou desconforto, causou discussão, causou briga no relacionamento dele com o seu esposo, em relação no seu convívio em si. Então, muitas vezes nós não paramos para analisar as consequências e não suportamos as consequências das nossas decisões.
Terceiro ponto que a gente vê aqui, que eu aprendo com Sara, de tudo isso que ela fez, é que depois que a gente recebe as consequências, a gente começa a se queixar. Né? Aqui nós vemos que em Gênesis 16, sim, versículo 5, que Sara queixou-se ao seu marido. Ela falou assim, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Olha só isso, né? Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim, ou seja, entre ela e Agar, né? Respondeu Abraão, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Ou seja, ela começou a se incomodar com aquela situação e ainda disse que estava sendo desprezada porque ela não podia ter filhos, né? Então, quando a gente toma a decisão, não suportamos as consequências, e as consequências vêm, né? Vem com certeza, a consequência ela vem. Então a gente começa a se queixar com Deus. Ah, Deus, por que isso está acontecendo, Deus? Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, mas por que... Enfim, a gente começa a falar, Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente fez as nossas escolhas. Porque a gente tomou a frente de Deus. Porque a gente fez do nosso jeito e no nosso tempo. Não no tempo dele. Né? Queremos nos livrar dos problemas sem se importar se haverá consequências com aqueles que forem envolvidos. Porque quando a gente toma decisões nas nossas vidas, a gente acha que as consequências vêm só sobre nós. Realmente vêm sobre nós, mas as consequências vêm também para aquelas pessoas que nos amam, que convivem com a gente, que faz parte das nossas vidas, ou seja, do seu esposo, dos seus filhos, enfim, das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente toma decisão, a gente não para pra pensar nisso. A gente vê que Sara, ela queria se livrar daquele problema, da escolha que ela fez, errada, da forma errada, no tempo errado, que não estava nos planos de Deus, e não se importou com as consequências, né, das pessoas que estavam envolvidas. Ou seja, se Agar ia sofrer, se o filho Ismael ia sofrer com a situação, se Abraão ia sofrer com a situação, porque ele era pai daquele menino, né? Então a gente é muito egoísta. A gente não para analisar se existem consequências. A gente só fala, as consequências vão ser para mim, porque foi eu que tomei a decisão, mas não. As consequências são para as pessoas que nós amamos. Que atitudes que você está tomando hoje aí na sua vida? Escolhas que você jovem, né, tá fazendo aí na sua vida, você esposa, você esposo, você tá fazendo, que não tá parando para pensar e tá querendo se livrar da situação, sem pensar nas consequências, sem pensar nas pessoas que você ama. Então, enquanto a gente está meditando aqui, analisa aí você. Em Gênesis 16, versículo 2 fala que Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor não tem me impedido, eis que o Senhor tem me impedido de ter filhos. Pontinhos, né, que a Alegria fala mais alguma coisa. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, ou seja, cedeu ao conselho de Sara. Nós podemos perceber que nós mulheres temos o poder de convencer, manipular, isso é de nós já, né? Nós mulheres temos esse dom, né? Tanto de convencer, de manipular, de articular para o bem como para o mal. Depende de nós, escolhemos como nós devemos fazer isso, né? Então Sara usou esse meio que nós mulheres temos para fazer com que Abraão cedesse ao conselho dela, para agradá-la, né? Mas nós podemos, tem muita gente perguntando, foi aquilo que eu falei sobre Abraão, mas Abraão poderia ter dito não? Sim, ele poderia ter dito não, né? Mas vamos lá se colocar no lugar dele. Não estou justificando, tá, gente, os erros, porque os erros vêm, mas que é uma realidade que a gente vive e que a gente tem a tendência de culpar, né, o outro. E como a gente está falando de mulheres, eu tenho certeza que muitos homens vão falar assim, mas e o homem ali? Ou as mulheres mesmo, mas e o homem ali também tem culpa? Sim, também tem culpa. Abraão poderia ter dito não. Porém, a gente vai se colocar agora no lugar de Abraão. Abraão também queria ter filhos. Que assim como ela, ele também não tinha filhos. E ele também tinha sonhos de ter filhos. E Abraão amava sua esposa.
Ele amava Sara, então ele quis vê-la feliz, agradar a sua esposa. Então ele cedeu à situação, né? Ele anuiu, né, como diz aqui a palavra de Deus, ao conselho. E Sarai não somente se esqueceu das promessas, como também fez com que seu marido se esquecesse. Sarai não somente pecou, como fez com que seu marido pecasse. Sarai não se precipitou, mas também fez com que seu marido se precipitasse. Então esse é o manipular, convencer. Esse é o poder que a gente, mulher, tem para fazer tanto para o bem quanto para o mal, né? E Sara, ela, no momento de desespero, no momento de anseio, no momento de muita espera, ela tomou essa decisão, né? Uma das decisões que causou consequências até hoje. Então as consequências acontecem, atingem as pessoas que nós amamos ao nosso redor, e as consequências podem ser por um longo período, ou até mesmo. Ou seja, a gente vê hoje, até hoje em dia, as consequências da escolha que Sara teve naquele momento. Mas que Deus foi misericordioso e que Deus cumpriu a sua promessa. Enfim, ou seja, nos nossos anseios nós podemos envolver as pessoas aos nossos erros e fazer com que elas errem conosco, né? Tome decisões conosco. Isso é uma cadeia, ou seja, um momento de fragilidade nos traz falta de confiança, e aí nos faz nos leva à desobediência, e aí nos leva a atitudes erradas, e aí nos leva a consequências irreversíveis. Por isso que nós temos que parar muito para pensar. É um círculo, né? Momento de fragilidade nos leva a tudo isso. Falta de confiança, nos faz desobedecer, nos faz tomar atitudes erradas, e as consequências são irreversíveis. E nesse caso foi irreversível, né? Até hoje nós temos essa guerra toda acontecendo aí. Bom, o que eu posso tirar de conclusão em relação a tudo isso, a toda essa lição que nós tiramos sobre um momento de erro que Sara teve, de escolha errada, de precipitação, de desespero, né, que todos nós vivemos com as esperas que nós temos no nosso dia a dia, porque a gente quer para hoje. Talvez Deus não queira que aconteça, mas nesse caso nós vemos que Deus fez uma promessa, né? Mas pode ser que Deus quer que não aconteça, e a gente quer porque quer, e a gente tem que parar para pensar e analisar tudo isso, né? Se é para ser mesmo ou não é para ser. Mas a conclusão que eu tiro de tudo isso é que a gente tem que se lembrar de que Deus, ele promete e Deus, ele cumpre. E Deus prometeu, pode levar o tempo que for, mas ele cumpre. E ele cumpriu na vida de Sara, e o filho veio, Isaac, que significa riso, alegria, né? Pode demorar ou não, mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, né? Ele vê além daquilo que a gente vê, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os planos de Deus são mais altos que os nossos. A palavra de Deus diz, né? Fala sobre isso. Então o tempo de Deus, ele é perfeito. Se colocarmos nossa confiança ou dependência em algo inferior, consequentemente nos tornamos inferiores ao que Deus quer que sejamos ou alcancemos, né? Então, Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem planos e sonhos maiores para nós. O que nós temos que fazer é tentar pedir para Deus e orar a Deus e pedir para que Deus descanse o nosso coração, fazer com que Ele fique tranquilo e que a gente consiga viver e trabalhar as coisas das nossas vidas. Que se Deus prometeu, e a gente aprender a esperar e descansar em Deus no tempo dele, vai vir. Porque Ele promete, Ele cumpre, né? Mas se Deus pegar e falar não, é porque Ele sabe o melhor. Ele sabe o que é melhor para você.
né? Ele sabe que aquilo que ele vai te dar não vai ser bênção e as consequências não vão ser boas. E a gente tem que parar para analisar, né? Tem que parar para pensar. E junto com Deus, orando a Ele, buscando Ele, pedindo que Ele coloque paz no nosso coração, para aprender a esperar e descansar, né? Colocar os nossos anseios diante da presença dEle. Você pode quebrar as suas promessas com Deus, mas Deus, Ele não quebra as suas promessas conosco. Amém? Eu quero terminar lendo ainda sobre Sara. É questão de promessa que eu vi no livro Elas, aqui, ó. Eu vou ler para vocês, só para a gente terminar essa meditação, essa devocional, essa mensagem que o Senhor ministrou no meu coração e espero que tenha falado no teu coração também. Diz assim: como foi difícil para Sara, e é também para nós hoje, como eu disse, né? Lembrar as promessas de Deus e esperar por seu cumprimento. As promessas de Deus são reveladas e cumpridas no tempo dele, o que acontece frequentemente de acordo com um calendário bem diferente do nosso. Esperar com paciência pela operação de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Achamos que esperar e agir tão silenciosamente é algo menos digno. Ou seja, a gente acha que se a gente ficar quieto, silencioso e esperar, não é digno. Mas não, a gente tem que aprender a esperar também, né? Não só agir, mas esperar em Deus. Talvez até um pouco indolente. Somos muito bons no faça você mesmo. E em geral acabamos sendo um obstáculo para Deus, quando queremos agir por nossa própria conta. Você está esperando que Deus faça algo? Ó a pergunta. Já pediu a Ele a salvação do seu marido? De um membro da sua família? Está pedindo que um filho rebelde volte para casa? Quaisquer que sejam as circunstâncias, o tempo de Deus é o melhor. Quando estiver tentada a interferir e a fazer as coisas acontecerem ao seu modo, pense em Sara, pense nessa reflexão de hoje. Pense no que aconteceu. Sua tentativa de cumprir a promessa de Deus sendo um filho por meio de sua serva Agar teve resultados desastrosos. Lembre-se de que Deus tem sua própria agenda, seu próprio tempo. Descanse na segurança de que Ele a ama e cumprirá a promessa que Ele fez. Amém? E eu vou terminar com o Salmo 27, versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Que Deus tenha falado no seu coração, que Deus ministre ao seu coração, que Deus conforte o seu coração, que Deus faça o seu coração descansar nele, para que você possa receber a bênção de Deus no tempo certo, no momento certo, para que você possa receber as promessas de Deus no tempo perfeito de Deus para você, para que você não se precipite, para que você não coloque o seu jeitinho brasileiro e tente fazer por Deus e as consequências ruins venham acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até segunda-feira que vem, às 18 horas, eu estarei aqui com uma meditação para vocês. E até lá. Tchauzinho. Deus abençoe.